Gente, eu queria começar esse tempo aqui, cara, falando de um livro muito bom, de um livro de um autor, assim, chama César Carvalho, assim, né? Ele é um cara muito bom. Ele tem umas heresias, é um cara, é porque já tá velho, né, o moço. O moço já tá velho, aí já tá ficando caduco, né? Esse moço é meu pai, né? E aí eu queria conversar um pouco sobre o que ele trata nesse livro aqui, nessa noite. Chama A Ilusão das Aparências, né? Bem legal, Alexandre, aqui, ó. Basicamente, o que ele vai tratar nesse livro aqui é sobre como Jesus denuncia essa questão das aparências, né? E ele cita o Salmo, o número do Salmo, mas ele fala que o Senhor está perto de todos que o invocam com sinceridade. Então, sinceridade vem da palavra sincera e por isso que tem essas esculturas, né? Porque as esculturas, quando elas são feitas, no fim, não sei se a Mônica deve saber disso, né? Você passa uma cera no fim da escultura, você passa uma cera nela, né? Para que ela aparente bonita, né? Sem defeitos, né? Então é disso que o meu pai trata nesse livro, né? Para que quando a gente se relaciona com Deus e com nossos irmãos, a gente não pode usar essa cera no final, né? Só para não mostrar nossas falhas. Muito bom o livro. Se alguém quiser, no fim, assim, pode falar comigo que eu tenho um contato dele, meu pai. Muito bom, gente. Glória a Deus, né? Cara, a Rávila falou uma coisa muito séria, assim, né? É que o medo nos paralisa de desfrutar de uma generosidade, né? Desfrutar da vida, de desfrutar até da própria provisão, né? E a verdade é que o medo, ele só não nos paralisa de desfrutar da provisão, como ele também nos impede de desfrutar da presença do próprio Criador. Lá no Gênesis, no início de tudo, quando a humanidade estava lá, né, o homem e a mulher estavam lá, rolou todo aquele caô lá do fruto, né? E a mulher pegou o fruto, comeu, aí o homem pegou e também foi comeu, foi todo mundo enganado e tal. E aí, cara, Deus desceu no jardim, o Criador desceu no jardim, e no final da tarde, fica aqui comigo, gente, não se distraia. Uma coisa muito importante em todo o processo fique bem atento, tá? O pai está sempre falando, então, cara, qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer tio, pode ser o pai falando com você, né? Então, fica atento. E aí, quando o Criador desce para falar com o homem, para estar com o homem, grande Daniel, olha o distraído aqui, graças a Deus, mas essa distração é boa, né, cara? Graças a Deus, grande homem. Muito bom, hein? Então, ó, cara, foi lá e aí o Criador desceu quando eles já tinham comido o fruto e aí foram enganados, né, cara? E aí a primeira coisa que o Criador pergunta para eles é: aonde você está? Deus sabe todas as coisas, né? Ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, né? Então, cara, parece uma pergunta meio, por que você está perguntando isso, né? Você sabe tudo. Onde você está? Como assim você está perguntando onde você está? Você sabe onde eu estou. É porque, cara, o Criador ali não estava perguntando exatamente sobre onde ele está localmente, cara, mas onde ele se escondeu. A primeira coisa que o homem responde é: eu tive medo, pois estava nu. Por isso me escondi. E eu fiz folhas de figueira como roupa. Então, ele se mascarou. O medo não nos impede só de desfrutar de uma provisão do Pai,
o medo nos impede de conhecer o próprio Pai. Isso é mais grave do que receber aquilo que o Pai tem pra gente. Porque, sei vocês assim, né? Mas, às vezes, assim, né? Talvez a gente queira muita coisa, né? De Deus, né? Mas de verdade mesmo, o que a gente precisa é da presença do Pai, cara. É de uma consciência que nós somos filhos dele e que ele é nosso Pai. Ele é o nosso protetor, nosso provedor, nosso protetor, nosso promotor. O Tiago tem TDAH. Deixa ele nele. Ele é livre. Ele é livre. Ele é um cara livre, cara. Deixa ele ser ele. Tá entendendo? Ó, ele não tem medo de ser ele. Ó, isso aqui é o testemunho vivo, a palavra encarnada. Aleluia. Tá vendo? As figueiras lá, viajando e tal. Começou a viajar. A figueira. Ah, o Jesus disse para a figueira e tal. Glória a Deus, né? Muito bom. Daniel! O Thiago foi. Muito bom. Glória a Deus, gente. Então eu não sei o que eu vou pregar, mas eu vou pregar aqui, tá? Cara, então eu queria tratar sobre uma coisa com vocês aqui, nessa noite, falando sobre essa questão das aparências, né? Falando da questão do medo. O medo não nos impede só de desfrutar daquilo que o Pai tem, mas do próprio Pai, de uma consciência de identidade. Eu queria começar aqui, já comecei, mas com a seguinte frase: tudo o que Cristo tem para oferecer, tudo que Cristo oferece, Ele é. Tudo o que Cristo oferece, Ele é. Então é o seguinte, ó. Tudo o que Cristo oferece, Ele é. Isso é muito poderoso. Você já imaginou alguém, tudo que fale, tudo que pense, tudo que diz, tudo que oferece, tudo que faz, é completa expressão de quem ele é? Gente, imagina só, cara, você no seu trabalho, na sua universidade, na sua direção de arte cênica, de peça, e que tudo que você faz não tem uma vírgula. É a expressão completa de quem você é. Tudo que você oferece é quem você é. Esse é Cristo. Tudo que Cristo oferece, Ele é. E falando um pouco do contrário, né? Tudo que uma máscara, né? Alguém que vive por máscaras, alguém que vive por aparências, oferece, é o que ele não é. Eu quero te convidar a abrir em Mateus 23. Vamos no 23 aí, a gente vai a alguns versículos. Tá fazendo sentido, gente? Tá acompanhando aí? Amém. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens.
Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Quero te convidar a ir lá para o versículo 13. Dá uma dica também na meditação, gente. Quando tem muita coisa assim, detalhe, que às vezes vai te jogando para um lugar e para o outro, cara, às vezes aquilo ali não é tão realmente importante, né? Então o cara foca nas repetições, naquilo que realmente chama atenção. Você está meditando, lendo a Bíblia, veja o que mais repete primeiro, porque de repente é ali que o Senhor quer falar. Vamos lá no versículo 13. NVI. Versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno. O que Jesus está condenando aqui nos fariseus e no mestre da lei são a sua hipocrisia, a sua forma de agir com máscaras, expressando algo que não se é para receber algo em troca. Hipócrita, originalmente, significa aquele que interpreta um papel, o ator. Não tem uma conotação negativa originalmente. Mas ao longo do tempo, assim, né, que isso foi sendo usado como os fariseus e os mestres da lei usavam, eles oravam em alta voz, eles faziam tudo para receber uma recompensa. Então, o que Jesus condena aqui é que os fariseus e os mestres da lei buscavam receber algo, seja aprovação, seja dinheiro, seja reconhecimento, faziam tudo para receber algo em troca. E parando para pensar, né, se os hipócritas são aqueles que fazem tudo para parecer algo, para receber algo em troca, o Cristo, tudo que ele faz é a expressão de quem ele é. Então ele não faz para receber nada em troca. E pensando na gente, né? A gente geralmente, cara, fala aquelas frases, né, cara? Vamos fazer o bem sem olhar quem, né? Vamos fazer isso, cara, porque é o certo fazer, né? E é isso aí, cara. Vamos fazer o bem. Não tem nada de errado, né, com isso, assim, né? Mas, às vezes, é no fundo do nosso coração, cara, que realmente revela se o bem que a gente faz é realmente expressão de quem a gente é. Talvez isso seja a coisa mais desafiadora, né? Discernir isso. Hipócrita é tentar oferecer algo que você não é, e não só parecer algo que você não é. Então é interessante isso, né? Porque os fariseus e mestres da lei faziam tudo para receber algo em troca. E quando a gente tem consciência da nossa identidade, de quem nós somos filhos, nós não agimos para receber algo em troca porque a gente tem consciência de quem é o nosso pai, de que a gente tudo recebeu. Ele é o nosso provedor, ele é o nosso protetor, ele é o nosso promotor. Então eu não preciso agir expressando quem eu não sou, porque eu sei que tudo que eu sou é suficiente no Pai. Amém? Amém?
Então diga aí, cara, eu sou filho do Pai. Eu sou filho amado do Pai. Amém. Você crê nisso? Amém? Isso realmente é verdade no seu coração? Isso não precisa responder. Isso não precisa responder. Isso é verdade no seu coração? Quando você diz isso, isso é fiel aos seus dias? Quando algo acontece no seu dia que talvez te tire da zona de conforto ou que te provoque ansiedade, medo, nessas situações você pode afirmar: eu sou filho amado e amada do Pai? É isso que define, gente, se você é um filho amado do Pai, ou se você é um hipócrita. Voltando lá no texto. Lá no versículo 23, diz assim, você não precisa abrir. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que... Um minuto. Imagina só uma galera que faz tudo certinho, né, cara? Eu tava ali com a Ila, cara, a gente tava cortando papel. Meu, que prazer foi encontrar aquela régua dele, mano. Aquela régua que faz ali certinho, corta o papel. Meu, a gente quase teve um... Meu... Aí o Gui chegou, 3 perfeccionistas, e a gente falou, meu, isso aqui é a roda, a gente pode construir até uma torre que vai dar lá no céu, o cara vai dar tudo certo. Tava concordando os 3 aqui no perfeccionismo, tava ótimo. Então pensa, imagina uma galera que é certinho, tudo certo, o cara faz tudo exatamente, milimetricamente certo. A Willa tá se identificando. Pensa, cara. Entenderam tudo sobre a lei, entenderam tudo sobre o que era o certo a se fazer, mas não entendiam os princípios e a essência daquilo que faziam. Faziam o fazer e faziam certo também para receber algo. Os caras não entendiam a essência daquilo que faziam. Por que faziam? Então Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, condenou porque eles obedeciam toda a lei, mas esqueciam que toda a lei era sobre justiça, misericórdia e fidelidade. Repete aqui comigo. Justiça, misericórdia e fidelidade. Vamos de novo. Justiça, misericórdia e fidelidade. É a terceira vez, só para a gente fechar aqui, ó. Justiça, misericórdia e fidelidade. Muito bom. Cara, justiça, misericórdia e fidelidade. Toda lei, o princípio de toda lei é justiça, misericórdia e fidelidade. Você já parou para pensar que todo certo que você quer fazer, toda caixa que você quer, cara, se enfiar e colocar para que a sua vida dê certo, na verdade não tem a ver com o seu sucesso, mas tem a ver com justiça, misericórdia e fidelidade. Não tem a ver com você, não tem a ver com a gente. Não tem nada de errado a gente querer ter um casamento bom, a gente querer ter sucesso no nosso trabalho, ter sucesso na nossa universidade. Mas vamos ser bem honestos, gente. Qual é o significado dessas coisas? Qual é o sentido da gente correr atrás de tanta coisa? Enquanto a gente não
encontra realmente significado nessas coisas. Você vê, é um looping sem fim, cara. Porque a lei não encontra sentido e significado nela mesma, no fazer o certo pelo certo. A nossa vida não encontra sentido e significado quando a gente só faz as coisas para ter um sucesso para nós mesmos. Mas quando a gente permite que o próprio Senhor coloque as coisas em ordem na nossa vida, que leve a gente não só a fazer tudo certo, mas a conhecê-lo intimamente. E assim, a gente que a gente tenha ele como referência perfeita e só faça o que ele faz. Todas essas coisas. Seja trabalho, seja universidade, seja emprego, seja arte, seja história, seja tudo nessa cidade. Todas as coisas ganham sentido e significado quando a gente entende que a nossa vida não é sobre nós mesmos, mas é sobre Ele, sobre justiça, misericórdia e fidelidade. Então, gente, eu acho que isso é um convite mais do que agir só por viver só pelas aparências e viver só em busca dessas coisas que até lhe dá um prazerzinho, mas não te preenche, não gera contentamento. Isso é um convite para a gente abandonar as nossas máscaras. É sério, gente. Isso acaba com a gente. Isso acaba com a nossa própria vida. Uma coisa que eu tenho sido muito confrontado nessa estação inteira, eu pedi para Deus, né, que tivesse uma orientação assim, singular de todo ano, né? Que pudesse orientar o ano, né? E a frase inicial foi zero culpa religiosa. Zero culpa religiosa. E zero culpa religiosa é tipo assim, cara, né? Então, isso não fala só, por exemplo, da religião, da perspectiva, né, evangélica, cristã. Não tem a ver com isso. Na verdade, tem a ver com todo tipo de atividade que é tentado fazer para garantir o meu sucesso, visando só o meu sucesso. Então, faço isso para me dar bem, faço isso para poder garantir que não aconteça algo de ruim na minha vida, que aquilo ali dê certo. Né? Ou por medo de dar errado, por medo de não alcançar, por medo de não cumprir. Né? E é muito interessante porque, às vezes, se a gente tirasse a culpa religiosa da nossa vida, né? Tirasse assim, cara, se você não fizer, vai dar certo. Entendeu? Então, não tem obrigação de fazer. Tá? Se não fizer, é uma hipótese. Tá? É hipotético aqui a consideração. Né? Mas se você não fizer, isso eu estou falando para você já não refutar já de primeira. Não, mas se não fizeram, não é nada acontece. Não, pensar. Então, por exemplo, cara, vamos supor que houvesse um mundo perfeito, que fosse possível, vamos supor, você não fazer algo, e aquilo que você não fizesse, ainda assim, houvesse a garantia de que a sua vida iria dar completamente certo naquilo que tem a ver com as preocupações naturais do ser humano em provisão, proteção e sucesso. E promoção. Né? A pergunta é difícil. Você ainda assim faria? É uma brabeza parar de pensar nisso.
Por exemplo, se você não precisasse mesmo de dinheiro, isso é hipotético, né? Não patético, hipotético, né? Por favor, né? Se você não precisasse de dinheiro, você ainda assim trabalharia no que você está trabalhando? Ou mudando a equação aqui, né? Então, se você tivesse todos os recursos necessários para fazer algo, vamos supor que você tem todos os recursos necessários para escolher exatamente o que você deve fazer, como organizar sua agenda, como organizar suas prioridades, como organizar os seus projetos, o que você tem para fazer aqui nas 24 horas do dia que você tem, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 52 semanas no ano. Você ainda assim faria o que você está fazendo? Porque, não para mim, assim, né? Zero culpa religiosa. Eu tenho sido confrontado, assim, cara. Será que... Porque nesse pensamento eu perdi meio que a motivação de fazer algumas coisas. Eu comecei a me sentir um pouco mais desmotivado de fazer algumas coisas. Eu comecei a ser confrontado pensando assim, cara, será que algumas coisas que eu faço em nome do bem, do certo, em nome até de Jesus, em nome daquilo que é missão, daquilo que é propósito, será que isso só é mais uma tentativa de salvar a mim mesmo? Ou de garantir que a minha vida não seja irrelevante? Ou de que eu não termine a vida sem sucesso naquilo que eu considero sucesso? Dinheiro para mim não é sucesso, mas outras coisas são consideradas sucesso para mim. Porque essa frase que você começou a pregar, ela fala muito no meu coração. Tudo que Cristo oferece, Ele é. Ou seja, não há nada que Cristo faça que não seja plena expressão de quem Ele é. O que significa isso? Que em Jesus não há especulação. E nós estamos chamados para ser como Jesus. Então, nós estamos criados para que não haja nenhuma especulação em tudo que nós fazemos. Quer dizer, tudo que você faz precisa ser plena expressão de quem você é. Tudo que não é plena expressão de quem você é especulação. Logo é comércio. Se é comércio, é interesse. Se é interesse, no final das contas, é culpa religiosa. Você não precisa estar vinculado ao evangelho, ao espírito, ao kardecista, para ser culpa religiosa. Culpa religiosa está falando na culpa de fazer por medo de não dar certo, medo de não acontecer, medo de não ser salvo, medo de não ter sucesso, medo de não alcançar o que você queria, medo de faltar. Isso é culpa religiosa, para qualquer tipo de área. O que é hipocrisia, no final dos contos, que você está falando? Fala muito no meu coração. O que é hipocrisia? A hipocrisia é você fazer é você simular uma agenda, uma personalidade, uma identidade para garantir um interesse, uma necessidade, um cumprimento de um sucesso que você gostaria de ter. E aí, em nome de simular algo externamente, você perde a capacidade, você se distrai de conhecer internamente de forma completa o que você é. E aí, muitas vezes, a gente está vazio, está sobrecarregado, está exausto, está com tudo explodindo, estressado, está frustrado, machucado, está tudo estourando ao redor. Lá dentro de nós, às vezes, a gente está perfeita aparência aqui só porque nós construímos uma imagem aqui fora para garantir uma necessidade, um interesse, um sucesso que a gente gostaria de ter. E é interessante que Jesus ele vai falar de ai de vocês. E ele está falando 8 vezes ai de vocês. É um texto que fala ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Ele está dizendo assim, ó, ai de você que acorda de manhã e faz qualquer coisa na sua vida para tentar se salvar, não como plena expressão de quem você é. Hoje, eu só não faço plenamente a aplicação desse contexto. Gostaria de fazer hoje, tá? Seria, por exemplo, assim, ó, não ler mais a Bíblia para pregar. Gostaria mesmo. Eu desse essa hipótese. Ele tentava chegar nesse lugar. Eu botar todo mundo para pregar.
eu gostaria mesmo de ter a experiência de ser um cristão. Só ler a Bíblia e falar com Jesus. Para ver se eu tenho vontade de ler a Bíblia só fora. Será que eu leio a Bíblia porque eu preciso pregar? Porque tem uma mensagem, se não me vergonha não ter? Ou será que eu leio a Bíblia porque eu estou pensando que eu sou mesmo? Será que eu acordo na segunda-feira para trabalhar porque eu quero muito ter as minhas contas pagas e os meus interesses alcançados? Ou eu acordo segunda-feira para trabalhar porque isso que é o que eu sou? Será que eu trabalho na área que eu trabalho, como pastor, editor, programador, e isso é plena expressão hoje que eu sou, ou porque é uma ferramenta para alcançar um lugar no qual eu gostaria de estar? Não estou dizendo que é errado nada uma dessas coisas. Mas há alguns lugares que fica meio confuso dentro de nós. E aí Jesus está dizendo, ai de vocês, que não entram no reino dos céus e nem deixa que os outros entrem. Por quê? Porque quando você ocupa esses lugares por causa de uma hipocrisia, você senta numa cadeira que não é sua e logo aquele que de repente deveria ocupar aquela cadeira não ocupa. Porque você está sendo sentado nela. Aí aquela pessoa que, cara, era cumprir tudo que era sentido que ela precisava, que era entrar naquele lugar, que é a sua debilidade, a sua falta, você resolve todos os problemas, nunca tem espaço para essa pessoa entrar, tá ligado? Ai de vocês, que não entram e nem deixam que os outros entrem. É uma loucura, gente. Não sei se está no seu coração, mas pelo menos meu, assim, é rasgasse. Ai de você. Ai de você, Thiago. Ai de você, cara. Ai de você que sabe fazer todas as coisas. Ai de você que resolve o seu problema. Ai de você, cara. Não entra, não deixa que os outros entrem. Fazem tudo certinho para salvar esse mundo. Mas se esquecem da justiça, da misericórdia e da fidelidade. O que é justiça? Justiça é cada coisa encaixar no seu devido lugar. Cada um sentar na sua própria cabeça. O que é misericórdia? Coração esvaziado. Só no coração esvaziado, o próprio Senhor encontra espaço para fazer a tudo que ele quer. Isso que é fidelidade. Fidelidade é que eu faço tudo que eu mesmo fazer. Só alguém com muita fidelidade ao Pai conseguiria, diante de uma necessidade explícita, óbvia, falar, ainda não é tempo. Cara, o cara tem que estar bravo, hein? É verdade, gente. Porque imagina Jesus, como ele não se passou ali por um cara mesquinho e mau, cara. Estava na frente da necessidade. Ele é a solução, um monte de gente com necessidade. Ele passou na frente delas, olhou para eles e falou, ainda não é tempo. Pô, o cara tem que estar assim, ó, sensível ao coração do Pai, para poder falar assim, cara, tem dinheiro no bolso, você precisa da conta paga, mas não posso oferecer porque ainda não é tempo. Imagina que loucura. Jesus tinha todos os recursos necessários para fazer qualquer coisa, resolver qualquer problema que que aparecesse no caminho dele. Eu e você temos todos os recursos, todas as capacidades para resolver todo o problema que aparece no nosso caminho. Isso é misericórdia e fidelidade. Seja plena expressão de quem você é, cara, que você vai encontrar isso aí. Você vai ser não só ter isso tudo saciado em você, mas você vai ser resposta para qualquer coisa que apareça na sua frente. E até a resposta negativa, como Pronto. por exemplo, ainda não é tempo. Jesus foi a resposta que você me falou. É um desafio, não sei como falar, para mim é um desafio. E aí que entra, para mim, um dos sentidos de uma comunidade de fé como essa. Para que um dos sentidos de uma comunidade de fé como essa? É que aqui seria um ambiente seguro para a gente errar. Para quê? Para eu dizer para alguém, ainda não é tempo, tendo sido tempo. E os outros irmãos falam assim, mas é tempo, gente.
Presta atenção, cara. É tempo. O outro lá fala assim, ei, você falou que não era tempo, você falou que ouviu o pai, mas está todo mundo dizendo que é tempo, cara. Todo mundo está ouvindo o pai ao contrário. Ou você dizer, é tempo, tá ligado? E aí, todo mundo diz assim, não, mas é tempo. Presta atenção. E nessa tensão dessas relações, é por isso que eu estou tentando apagar o papel do pastor sênior. Por quê? Porque o papel do pastor sênior não abre espaço para que uma comunidade seja inteira. Quem é que vai dizer que não é tempo para alguém que é o dono de uma igreja? Oi? Quem vai fazer isso? Eu não quero sentar nessa cadeira nem me pagando de novo. Nem com um salário muito bom. Não quero. Jesus não sentou? Se tornou o primeiro dentre muitos? Por que você é o único? Você pensou. Próximo, eu prefiro que fosse ensinar e só um pai, só um mestre. Acabou. O menor é o certo. Acabou. Acho que a população dele e aqui não está dizendo para ninguém se levantar como responsável, olhar um para o outro. Não está dizendo isso, não. Na verdade, ele diz assim, ó, no final, Jesus está formando um reino de sacerdote. O que acontece no lugar onde todo mundo é rei, todo mundo é sacerdote? O que acontece no lugar onde todo mundo é rei? Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Ninguém é escravo. A segunda coisa que acontece é que todo mundo é responsável. O que acontece no lugar onde todo mundo é sacerdote? Vou dizer, ninguém é cego. A outra coisa, ninguém é intermediário. Todo mundo é intercessor. Então, eu sou intercessor da brecha do meu irmão é intercessor da minha brecha, sem culpa alguma religiosa, tá entendendo? O pastor, o arcebispo, o arcanjo, o querubim, seja lá quem for, tá entendendo? Todo mundo é intercessor um dos outros. Todo mundo. Isso é bravo demais. E aí, consegue viver? Sem culpa religiosa, sem interesse comercial, só amor intenso, inteiro. Isso é o chamado para a gente. Sair da ilusão das aparências. Sair desse lugar de tentar parecer uma coisa que a gente não é completamente. Para tentar ter um controle e alcançar um objetivo que Jesus mandou a gente alcançar. E às vezes a gente está escondendo uma debilidade nossa, que era o lugar que o nosso irmão precisava para que ele seja plenamente quem ele é. Ainda que seja pouco. Entendeu? Toda vez que a gente faz isso, a gente está escondendo, ocupando. Não. A Sandra, faz a primeira aqui, ontem, a gente ia almoçar, aí a gente manda almoçar com a gente. E aí ela trouxe um prato, aí eu falei para ela assim, ora pra gente. Aí ela olhou assim para mim, ela falou, por isso eu falei assim, ela falou assim, vocês estão toda errada. Não estamos errados. Todo mundo aqui aí ela começou a rir, sabe? Ela começou a rir. Não, ora! Olha, a oração dela foi uma coisa linda. O engraçado é que às vezes ela fala muito rápido, você não entende o que ela está falando. Mas foi muito perceptível cada palavra dela. Às vezes ela era a pessoa para orar, né? Eu tô toda errada. É isso aí. Nossa, agora você pode orar. Então, passar é um exemplo desse, de a gente se sentir, né, como culpa religiosa. Né? Então, acho que foi, eu acho que é isso aí. Se não for isso, não, você está... Sim. Tanto para
manda orar, entendeu? Porque às vezes também a gente tem isso, essa culpa religiosa. Assim, quando você não é mais, às vezes, como é que eu vou botar essa pessoa de orar? Uhum. Nossa, você sabe que eu já tive essa comunidade, né, em outras estações, depois que o Lucas pregou, me chamaram na coisa e falaram assim: ei, você é um pastor, você tem que pregar. Como é que você bota ele para pregar? É um menino. Eu falei: ele está pronto. Ele pode não estar preparado, mas ele precisa. E aí, você vai dizer assim, né? Eu respondi assim, né? Porque talvez muito rápido. Mas gente. Isso aqui é uma comunidade onde Jesus é o Senhor. Ele é o bom pastor. Está precisando que levante homens e mulheres para aqui. Vamos falar tudo errado. Entendeu? Mas vai decidir levantar e fazer alguma coisa. É disso que está precisando, faltando. Não é de alguém preparado que sabe orar de trás para frente para trás. É de alguém que às vezes não sabe nada do que tem para dizer. E que tudo que diga não dá para entender do início ao fim. Mas que diz: Senhor, é aqui. É isso que o Rio de Janeiro está precisando. É isso aí. Não está precisando mais de um pastor engomado. Já tem bastante. Pronto. Um monte de gente ferida, religiosa, com crise, com vários nomes. Por causa de algum engomado. Às vezes tudo está precisando só a Sandra orar para libertar e curar um coração. Ainda que a Sandra não entenda nada do que está fazendo. Mas os dois ele conhecem que Jesus é real. Ele não é só um exemplo. É só disso que está precisando. Não está precisando de uma coisa. Se falar o português errado, então talvez ajuda mais ainda a cumprir o propósito. É verdade. E daí fica mais ofensivo ainda. Para já separar quem é fariseu e quem não é. É difícil botar uma banca dessa. Mas Jesus, em momento nenhum, falou que a igreja era uma instituição. O tempo todo disse que era uma família. Quem é que se prepara para ir no almoço de domingo, gente? A não ser dar a sua parte melhor do que você sabe fazer. Quem fica preocupado, ansioso com o almoço de domingo? Quem é que não tolera a tia chata no almoço de domingo? O primo inconsequente? Quem não tolera, suporta? E ainda assim a tia chata volta todo domingo lá porque é a família dela. O primo inconsequente volta sempre porque ele é filho daquela família. E come todo mundo na mesma mesa. Sem hipocrisia. Sem tentar ser alguma coisa que não é. É a família, pô. A família do nosso pai. Onde senta eu, senta o Daniel, senta o Alexandre. Onde um dia um senta para ouvir o Lucas pregar, o Lucas senta para ouvir o outro compartilhar. Ainda que ele não entenda nada. Concordo. Já parou para pensar o sentido da palavra concordar? Sabe o que é concordar? Concórdia. Sabe o que é a palavra córdia? Coração. Carne. Carne.
Tem ali como é que é o nome dela? Sandra. Minha Sandra, cara. Talvez nem tenha a melhor teologia. Talvez nem tenha um monte de coisa. Pré-requisito. Aquele Alexandre falou ali, cara, nem entendi todas as palavras dele. Melhor exemplo que seja possível. Mas todas elas fizeram sentido. Não. Você pode sentar aqui e falar assim, cara, nem entendi todas as palavras do Lucas. Mas todas elas fizeram sentido. Isso, cara, que vai nos livrar do inferno. Viver aqui no inferno. É um inferno, né? Viver, cara, não sendo quem plenamente para tentar alcançar uma coisa que a gente nem sabe se vai ser, na expectativa de quem sabe, talvez, que pouco fosse. Eu estou um amor do Senhor dentro da mão. Talvez para ser melhor seria aquela cadeira ali sentação. Já é melhor. Tá? Bem? Vai lá, assim. Tá bom? Você falava aqui, né? Eu tenho exemplo passando, já sei qual Eu vou fazer igual meu pai fez aqui no cabelo. Tá? Eu gostei da tua ideia. Você gostou da ideia? Bom demais. Não vai cair, não? Bom demais, né? Feliz vocês estarem aqui hoje. Coisa boa. Os irmãos estão voltando, né? Essa semana, quando o Thiago falou, né, para pensar nas duas pessoas para alcançar durante essa semana, te confesso que vieram dois nomes, mas que eu sentia que era mais do meu desejo do que aquilo que Deus estava, os planos de Deus, né? E aí eu me pego assim, na quinta-feira, quando eu botei o pé no lugar, eu entendi. Eu falei assim, aqui estão as duas pessoas. E aí eu fiquei, algo que era para durar, sei lá, 2 horas e meia, durou quase 5 horas. Nessas quase 5 horas, como eu, de olho fechado, não podia abrir o olho. 5 horas de olho fechado? De olho fechado. E aí, cara, como foi... Como... Quase isso. E ali, como o tempo passou e como foi, e como eu me senti assim, claro, né, a dor na coluna, tendo que ficar mexendo, mas como foi gostoso, como foi, eu me senti assim tão bem de poder escutar, de poder ser ali, de poder estar ali 100% presente. Estava de olho fechado, então a gente não tem como pegar telefone, não tem como se distrair. Eu falei, foi didático o que Deus fez ali naquele momento. De eu poder escutar aquela pessoa, aquela irmã, escutar todas as dores, de poder aconselhar, de poder acolher, poder direcionar. Então, eu saí dali, eu abri os olhos, eu falei, cara, que delícia, que papel cumprido. Eu me senti assim, preenchida. Eu cheguei de um jeito e saí de outro, assim, completamente diferente. E aí, logo em seguida, foi com a outra pessoa, com a outra menina, ela estava mal. E aí ela conversou, desabafou, colocou para fora, sentindo que estava passando mal, orei por ela. Eu saí de lá, eu cheguei lá, tipo, sei lá, 9 e pouca da manhã, eu saí de lá às 6 horas da noite. Aí ela falou assim, cara, quando você vem aqui, você perde o dia. Eu falei, cara, eu ganhei esse dia. Esse dia ficou marcado para a eternidade, entendeu? Porque foi zero interesse comercial, foi zero interesse, zero nada. Eu estava ali para elas. Claro, obviamente fui fazer o que tinha que ser feito, mas eu estava ali inteiramente para elas, sabe?
o telefone não pega direito, né? Ninguém conseguia falar comigo, mas eu estava ali curtindo o momento. Então, graças a Deus por isso, né? Que às vezes a gente fica tentando alcançar pessoas que não são convertidas. A gente fica, não, tem que pegar a gente de fora para botar, mas tem muita gente que passou pelo processo e está muito perdido, está muito só, está precisando de um direcionamento, de um colo, de uma amizade, de sentar olho no olho, sabe? Então, para mim, foi um presente esse dia, assim, sabe? Eu saí preenchida de lá. E aí, eu queria compartilhar e sabendo, e aí veio a importância, assim, da amizade, do caminhar junto, né? Eu estava tão acostumada a caminhar sozinha, a fazer as coisas do meu jeito, e como é bom ter uma comunidade, como é bom ter irmãos, como é bom ter amigos, como é bom poder afiar ferro com ferro, sabe? Como é bom ser exortada, como é bom ser acolhida, como é bom poder caminhar com amigos, com pessoas, sabe? Então, eu aqui, para poder fazer a ceia, vieram 2 versículos que me chamaram muita atenção. O que essa semana me chamou muita atenção a amizade, a coisa da amizade, do caminhar junto, né? Então, Eclesiastes 4, de 9 ao 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o companheiro. Né? Semana passada eu cheguei aqui escangalhada. Eu falei assim, preciso fazer a ceia com o Thiago, preciso de um chacoalhão. E aí eu sentei assim com ele, foi bênção demais aquele momento. Quando a gente procura o Thiago, que o negócio tá bom. Então foi um momento assim muito precioso. Foi assim muito bom, começou a minha semana muito boa. E outro que foi Provérbios, outro versículo. Assim, isso aqui é muito eu e Thiago, né? E Ágata. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Então, eu dou assim, claro, né? Tem vocês, tem amigos fora daqui também. De como é bom a gente, esse final de semana mesmo, eu estava quase entrando num círculo novamente de loucura, porque assim, até a gente largar as velhas roupas e realmente assumir as roupas de uma nova estação é um processo. Né? Só quem passa pelos desertos é que sabe. Então, assim, os velhos comportamentos, as velhas atitudes, as velhas crenças, elas vão ficar ali. É o trabalho, acho que eterno, né? É de glória em glória. Você tem que estar sempre vigiando para você não voltar para cometer aqueles mesmos erros. E aí, no final de semana, eu comecei E aí, eu percebi que eu estava entrando no mesmo círculo de loucura. Aí eu falei, para tudo e procure escutar a voz do Pai. O que ele quer para você nesse momento? É isso mesmo que você quer? É para você contemplar aquilo que você deseja de sucesso, de reconhecimento, de um monte de coisa, é aquilo que Deus está falando para você fazer. E aí hoje eu paralisei. E aí fiquei de manhã meditando nisso, falando. E aí Deus foi me acalmando toda aquela empolgação, né? E aí eu liguei para uma grande amiga, ela conversou comigo, aí ela só me fez algumas perguntas. E aí aquilo se confirmou, né? Eu falei, caramba, então deixa eu dar um passo para trás. Não, é dizer não, é saber dizer não quando tem que dizer não, é saber no momento de dizer sim. Cada momento, cada estação tem a sua estação. Então, a estação agora é uma. E não quer dizer que não vá acontecer, mas não é a estação no momento hoje fazer desse jeito. Senão eu vou estar correndo atrás de quê? De vento, de querer me promover, de querer o quê? Né? E aí, de novo, a estação não passa. A gente volta a repetir os mesmos erros e aquela luta nunca acaba, né? Então, aqui eu falo assim, a importância de poder caminhar junto, a importância de afiar ferro com ferro, a importância de você aceitar a exortação, a importância de você comemorar as suas vitórias com um amigo. Assim, como é gostoso poder viver isso, né? Não só falar, mas é viver de fato, né? Então, graças a Deus pela vida, cada um de vocês aqui participam disso, né? E aí eu queria hoje propor na ceia
que a gente pudesse escolher uma pessoa com quem a gente tem, assim, afinidade, que o coração, a gente se sinta à vontade, e poder compartilhar algo que, encorajamento, falar assim, sou teu amigo, estou aqui para você, de renovar mesmo a aliança de uns com os outros, para poder lembrar do quanto a pessoa é importante, do quanto ela é sua amiga e do quanto ela pode contar com você. Tá bom? Amém. Amém? Graças a Deus. Cadê? Tô com medo de ficar aí, gente, vocês não têm noção. Pode tirar? Você que sabe. Eu passo, quer que eu passe? Tchau. Ei, galera. Ei, Deus abençoe. Tem um tempo aí de ser na sua casa, falou? Desfruta aí com a amizade ou com o próprio Senhor mesmo, né? E é isso aí. Tamo junto.